Você já acordou inexplicavelmente às 3 da manhã, sentindo um peso no peito e uma inquietação que não consegue explicar? Este momento, quando a noite está no seu ponto mais escuro e o silêncio parece quase palpável, não é apenas uma coincidência. Há séculos, místicos, santos e pessoas sensíveis ao mundo espiritual reconhecem este horário como um portal, um momento quando o véu entre os mundos se torna mais fino. O Padre Pio, um dos santos mais poderosos do último século, falava com frequência sobre este fenômeno que muitos de nós experimentamos, mas poucos compreendem verdadeiramente. Ele sabia que este despertar repentino pode ser mais do que insônia, pode ser um chamado, um aviso, ou até mesmo um sinal de que forças invisíveis estão tentando interferir na sua paz, e vou te ensinar como usar a água benta para se proteger das energias ruins nesse momento. Antes de revelar o poderoso ensinamento do Padre Pio, que pode transformar completamente sua experiência espiritual noturna e trazer proteção divina para sua vida, preciso que você compreenda algo fundamental. O mundo espiritual opera através de padrões e símbolos que muitas vezes escapam à nossa percepção racional. O Padre Pio, com sua extraordinária sensibilidade espiritual, experimentou durante toda a sua vida fenômenos que a ciência moderna ainda não consegue explicar completamente. Ele carregava os estigmas, as feridas de Cristo, em seu próprio corpo, conversava com anjos e santos e podia ler os corações das pessoas que o procuravam. Esta sabedoria ancestral que ele nos deixou não vem de teorias ou estudos acadêmicos, mas de experiências diretas com o divino e com as forças que se opõem a ele. A promessa que faço a você hoje é que, ao final desta narrativa, você não apenas compreenderá por que acorda neste horário específico, mas também terá em suas mãos uma ferramenta espiritual poderosa que o Padre Pio utilizava diariamente para afastar influências negativas e atrair proteção divina. Este conhecimento, quando aplicado corretamente, tem o poder de transformar suas noites de inquietação em períodos de profunda paz e descanso verdadeiro. Não é apenas sobre dormir melhor, é sobre viver melhor, com a certeza de estar protegido por forças que transcendem nossa compreensão humana. Você está pronto para descobrir este segredo que poucos conhecem, mas que pode mudar completamente sua relação com o mundo espiritual? Existe um motivo profundo pelo qual tantas pessoas ao redor do mundo acordam precisamente às 3 da manhã. E esse motivo remonta a uma antiga compreensão do tempo espiritual. Na tradição cristã, acredita-se que Jesus Cristo morreu aproximadamente às 3 da tarde, marcando este momento como sagrado. Por oposição, 3 da manhã representa o inverso, um momento quando as forças contrárias à luz atingem seu ponto mais forte. O Padre Pio explicava que este horário é particularmente sensível porque representa a zombaria das forças das trevas contra a hora santa da morte de Cristo. É como se o relógio espiritual marcasse não apenas horas, mas intensidades energéticas que flutuam ao longo do ciclo de 24 horas. Quando você acorda neste horário específico, pode estar experimentando esta flutuação energética que os antigos já compreendiam perfeitamente. O que poucos sabem é que o Padre Pio passava muitas noites em vigília, orando especialmente das 2 às 4 da manhã. Ele entendia que este período não é apenas um momento de vulnerabilidade espiritual, mas também uma oportunidade única para a oração e proteção. Em seus escritos privados e conversas com seus confessores, ele relatava que via mais atividade espiritual negativa neste horário do que em qualquer outro momento do dia. No entanto, ele também testemunhava que as orações feitas nesta hora têm um poder especial, justamente porque é quando mais precisamos da intervenção divina. É como uma batalha invisível que acontece enquanto a maioria da humanidade dorme, inconsciente das forças que se movem ao seu redor. Se você está entre aqueles que frequentemente acordam neste horário, o Padre Pio diria que você possui uma sensibilidade espiritual que muitos não têm. Você pode estar percebendo, mesmo que inconscientemente, estas flutuações no campo espiritual. Isso não é motivo para medo, mas para atenção.
Assim como um barômetro natural que detecta mudanças na pressão atmosférica antes de uma tempestade, seu espírito pode estar captando sinais que seu consciente ainda não processou completamente. Este despertar pode ser um mecanismo de proteção da sua própria alma, alertando-o para a necessidade de fortalecer suas defesas espirituais em um momento de particular vulnerabilidade. A questão agora é: o que fazer com este alerta? Como transformar este momento de inquietação em uma oportunidade para crescimento e proteção espiritual? Entre todos os sacramentais reconhecidos pela Igreja, a água benta ocupava um lugar especial no coração e na prática espiritual do Padre Pio. Ele não havia como um simples símbolo ou uma tradição vazia, mas como um veículo real da graça divina, imbuído com um poder tangível de purificação e proteção. Para ele, a água benta não era apenas água comum sobre a qual se fizeram orações. Era uma substância transformada, capaz de criar uma barreira contra influências negativas e de atrair a presença dos anjos protetores. Em seus relatos mais íntimos, o Padre Pio descrevia como podia literalmente ver mudanças no ambiente espiritual quando a água benta era aspergida com fé. O ar parecia clarear, as presenças pesadas se dissipavam e uma leveza característica da presença divina tomava conta do ambiente. O que torna a água benta particularmente eficaz contra os ataques espirituais que ocorrem às 3 da manhã é sua natureza purificadora, combinada com a intenção específica de proteção. O Padre Pio ensinava que, quando acordamos neste horário, nosso primeiro ato deveria ser fazer o sinal da cruz com água benta, reconhecendo conscientemente nossa necessidade de proteção divina. Ele recomendava manter um pequeno recipiente de água benta próximo à cama, ao alcance da mão, precisamente para estes momentos. A água benta, conforme ele explicava, funciona em múltiplos níveis. Ela purifica o ambiente físico, fortalece nossa aura espiritual e cria um campo de proteção que dificulta a aproximação de energias negativas. É como se, ao usá-la, você estivesse ativando um escudo invisível mais poderoso ao seu redor. Se este conhecimento está ressoando profundamente em você, se você sente que encontrou uma peça importante do quebra-cabeça que explica seus despertares noturnos, eu te convido a fazer algo neste momento. Escreva nos comentários: "Estou pronto para esta proteção divina", e inscreva-se no canal para receber mais revelações sobre os ensinamentos ocultos do Padre Pio. A jornada que estamos percorrendo juntos é apenas o começo de uma transformação espiritual que pode mudar completamente sua experiência noturna e, por extensão, toda a sua vida. O simples fato de você estar lendo estas palavras agora sugere que você foi guiado até aqui por uma razão. Talvez seja o momento de abandonar o ceticismo e abrir-se para uma sabedoria ancestral que já ajudou milhares de pessoas a encontrar paz nas horas mais escuras da noite. O primeiro pilar da proteção noturna, segundo os ensinamentos do Padre Pio, é a consciência. Não se trata apenas de estar vagamente ciente das forças espirituais, mas de desenvolver uma percepção aguda e lúcida da realidade invisível que nos cerca. O Padre Pio enfatizava que, ao acordarmos às 3 da manhã, devemos imediatamente reconhecer este momento como espiritualmente significativo, em vez de simplesmente tentar voltar a dormir, ignorando o chamado. Esta consciência é o primeiro passo para transformar um momento de vulnerabilidade em um momento de poder espiritual. É como acender uma luz em um quarto escuro. De repente, o que estava oculto torna-se visível e, portanto, menos ameaçador. Desenvolver esta consciência significa treinar sua mente para rapidamente passar do estado de sonolência para um estado de alerta espiritual, onde você se torna um participante ativo na sua própria proteção, em vez de uma vítima passiva das circunstâncias. O segundo pilar é a intenção. O Padre Pio ensinava que a eficácia da água benta e das orações de proteção é amplificada exponencialmente pela clareza e força da nossa intenção ao utilizá-las. Não basta realizar estes rituais mecanicamente. É necessário investir neles toda a força da sua vontade e fé. Quando você acorda às 3 da manhã e faz o sinal da cruz com água benta, deve fazê-lo com a firme intenção de criar um espaço sagrado e protegido ao seu redor.
Esta intenção consciente cria um campo energético que atua como um farol, atraindo assistência espiritual positiva e repelindo influências negativas. O Padre Pio comparava este processo à diferença entre uma lâmpada fraca e um holofote poderoso. Ambos emitem luz, mas o alcance e a intensidade são completamente diferentes. O terceiro pilar, talvez o mais poderoso de todos, é a perseverança. O Padre Pio insistia que a proteção espiritual não é um evento único, mas uma prática constante que constrói uma fortaleza espiritual cada vez mais robusta ao longo do tempo. Ele observava que muitas pessoas iniciam práticas de proteção espiritual com entusiasmo, mas as abandonam quando não veem resultados imediatos ou quando a urgência inicial passa. No entanto, é precisamente esta perseverança que transforma uma simples prática em um poderoso hábito espiritual. Assim como um músculo que se fortalece com exercícios regulares, nossa capacidade de resistir a influências negativas se desenvolve através da prática consistente. O Padre Pio garantia que aqueles que perseveravam na utilização correta da água benta e das orações de proteção, especialmente no horário crítico das 3 da manhã, eventualmente notariam não apenas uma diminuição nas perturbações noturnas, mas uma transformação completa na qualidade da sua vida espiritual. Poucos conhecem o ritual específico que o Padre Pio realizava e ensinava aos seus seguidores mais próximos para maximizar a eficácia da água benta durante os despertares noturnos. Este ritual, quase esquecido na era moderna de espiritualidade superficial, começa com uma preparação cuidadosa antes mesmo de você ir dormir. O Padre Pio recomendava colocar um pequeno recipiente de água benta na mesa de cabeceira, juntamente com uma vela benta, que não precisa ser acesa, mas serve como um símbolo adicional de proteção. Antes de dormir, ele sugeria fazer uma breve oração de proteção, convidando conscientemente seu anjo da guarda e seus santos de devoção para vigiarem seu sono. Esta preparação prévia cria intencionalmente um campo de proteção ao redor do seu quarto e predispõe seu espírito para responder adequadamente caso você acorde durante a hora crítica. Se você despertar às 3 da manhã, o ritual continua, com 3 ações específicas, cada uma com seu próprio propósito e poder. Primeiro, você deve fazer o sinal da cruz na testa com água benta, reconhecendo que sua mente e pensamentos estão sob proteção divina. Depois, faça o mesmo sobre o coração, consagrando suas emoções e desejos. Por fim, aspergir algumas gotas de água benta pelos 4 cantos do quarto, estabelecendo uma barreira energética que define os limites do seu espaço sagrado. O Padre Pio explicava que estas 3 áreas, mente, coração e ambiente, são os principais pontos de entrada para influências negativas e, portanto, devem ser especificamente protegidos. O ritual é completado com uma breve, porém poderosa oração. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e de todos os anjos e santos, que esta água benta me proteja de todo o mal e atraia sobre mim a bênção divina. O que torna este ritual particularmente poderoso é sua combinação de elementos físicos e espirituais, criando o que o Padre Pio chamava de ponte entre os mundos. A água benta serve como um condutor físico da graça espiritual, permitindo que a proteção divina se manifeste de forma tangível em nosso mundo material. As palavras da oração, imbuídas com a força da tradição e da fé, ativam o poder latente na água benta, transformando-a de um símbolo em um veículo real de transformação energética. O gesto do sinal da cruz, repetido por milhões de fiéis ao longo dos séculos, cria uma conexão com uma corrente ancestral de poder espiritual. Juntos, estes elementos formam um sistema completo de proteção, que, quando realizado com consciência, intenção e perseverança, pode efetivamente transformar a experiência de acordar às 3 da manhã de um momento de medo em uma oportunidade de fortalecimento espiritual. Como reconhecer se seu despertar às 3 da manhã é realmente causado por uma presença espiritual negativa e não apenas por fatores físicos como indigestão ou estresse? O Padre Pio oferecia orientações claras para discernir a natureza dos
Distúrbios noturnos. O primeiro sinal revelador é uma sensação de peso opressivo ou pressão no peito que não pode ser explicada por condições médicas conhecidas. Esta sensação, descrita por muitos como um peso invisível, é frequentemente acompanhada por dificuldade em respirar normalmente e por uma inexplicável sensação de ansiedade. O segundo indicador é uma queda repentina e acentuada na temperatura do ambiente, localizada especificamente ao redor da cama ou em determinadas áreas do quarto. O Padre Pio explicava que entidades negativas frequentemente absorvem energia térmica do ambiente para manifestar sua presença, criando estas zonas frias características. Além destes sinais físicos, existem indicadores emocionais e mentais igualmente importantes. Pensamentos intrusivos de natureza negativa que surgem de repente ao acordar, especialmente aqueles relacionados a desespero, autodestruição ou impulsos violentos, eram considerados pelo Padre Pio como possíveis sinais de influência externa negativa. Ele notava que estes pensamentos têm uma qualidade diferente dos pensamentos normais. Eles parecem inseridos na mente, em vez de surgir naturalmente do seu próprio fluxo de consciência. Outro sinal sutil, mas significativo, é a persistente sensação de ser observado, ou de não estar sozinho no quarto, mesmo quando visualmente você claramente está. Esta percepção, longe de ser imaginação, pode indicar uma sensibilidade espiritual aguçada que capta presenças invisíveis aos olhos físicos. O terceiro conjunto de sinais envolve perturbações no ambiente físico, objetos que se movem sem explicação, ruídos inexplicáveis como arranhões, batidas ou sussurros e distúrbios eletromagnéticos que afetam dispositivos eletrônicos. O Padre Pio alertava que, embora cada um destes sinais isoladamente possa ter explicações naturais, quando vários deles ocorrem simultaneamente, especialmente em conjunto com despertares recorrentes às 3 da manhã, é prudente considerar a possibilidade de uma interferência espiritual negativa. Ele enfatizava, no entanto, que o reconhecimento destes sinais não deve gerar medo, mas sim uma resposta consciente e apropriada. O medo, segundo ele, apenas fortalece estas influências, enquanto uma postura de calma vigilância e proteção ativa diminui drasticamente seu poder sobre nós. O erro mais grave que muitas pessoas cometem ao lidar com os despertares às 3 da manhã é tentar racionalizar excessivamente a experiência, negando completamente sua possível dimensão espiritual. O Padre Pio observava que vivemos em uma era onde a dimensão espiritual da existência é frequentemente ridicularizada ou reduzida a meras superstições. Esta atitude cética, embora compreensível no contexto de uma sociedade altamente materialista, cria uma vulnerabilidade significativa. Ao negar a possibilidade de influências espirituais, perdemos a oportunidade de nos proteger adequadamente contra elas. É como negar a existência de bactérias apenas porque não podemos vê-las a olho nu. A negação não afeta sua existência ou seu potencial impacto em nossa saúde, apenas nos impede de tomar as precauções apropriadas. Outro erro comum é a resposta extrema oposta: o pânico ou medo excessivo diante destes despertares noturnos. O Padre Pio enfatizava que o medo intenso é contraproducente, pois cria um estado emocional que nos torna mais susceptíveis a influências negativas não menos. Ele comparava esta situação a encontrar um animal predador na natureza. O pânico e a correria frequentemente desencadeiam o instinto de perseguição do predador, enquanto uma postura de calma vigilância muitas vezes permite um afastamento seguro. Da mesma forma, entrar em pânico durante um despertar às 3 da manhã apenas amplifica nossa vulnerabilidade espiritual, enquanto uma resposta tranquila, mas assertiva, utilizando os métodos de proteção apropriados, efetivamente neutraliza potenciais ameaças. O terceiro erro fatal é a inconsistência na aplicação das práticas protetivas. Muitas pessoas, após experimentarem um episódio particularmente perturbador, adotam práticas de proteção espiritual com zelo, apenas para abandoná-las gradualmente quando os sintomas diminuem.
O Padre Pio comparava esta abordagem a tomar antibióticos apenas até os sintomas de uma infecção desaparecerem, em vez de completar o curso completo do tratamento. Assim como as bactérias podem desenvolver resistência quando expostas a doses inadequadas de antibióticos, as influências espirituais negativas podem retornar com maior intensidade quando nossas práticas protetivas são inconsistentes. Ele insistia que a proteção espiritual deve ser uma prática diária, não uma resposta ocasional a perturbações, e que a consistência a longo prazo é mais importante que a intensidade ocasional. O que poucos compreendem sobre os despertares às 3 da manhã é que eles representam não apenas um desafio, mas uma extraordinária oportunidade para crescimento espiritual. O Padre Pio via estes momentos como convites divinos para aprofundar nossa vida de oração e fortalecer nossa conexão com o mundo espiritual positivo. Em suas conversas privadas com seus seguidores mais próximos, ele explicava que, assim como o metal precisa passar pelo fogo para ser forjado em uma ferramenta útil, nosso espírito às vezes precisa enfrentar desafios para desenvolver sua força verdadeira. Estes despertares vistos sob esta perspectiva não são punições ou ataques aleatórios, mas catalisadores para um desenvolvimento espiritual acelerado. Aqueles que aprendem a responder corretamente a estes chamados noturnos frequentemente experimentam um crescimento rápido na sua sensibilidade espiritual e na sua capacidade de discernimento. Esta transformação da escuridão em luz começa com uma mudança fundamental de atitude. Em vez de temer ou ressentir estes despertares, o Padre Pio nos convida a recebê-los como oportunidades sagradas, momentos especiais onde o véu entre os mundos é mais fino e, portanto, nossa capacidade de oração e intercessão é amplificada. Ele recomendava usar este tempo para orar, não apenas por proteção pessoal, mas também pelos outros, especialmente por aqueles que estão passando por dificuldades espirituais semelhantes. Esta mudança de foco, de nós mesmos para os outros, tem um efeito poderoso. Ela expande nossa consciência para além das preocupações pessoais, conectando-nos com uma corrente mais ampla de graça e bem-estar coletivo. O Padre Pio testemunhava que muitas das curas milagrosas e conversões associadas ao seu ministério ocorreram precisamente como resultado de orações feitas durante estas vigílias noturnas. A prática consistente desta nova abordagem aos despertares noturnos eventualmente leva ao que o Padre Pio chamava de inversão espiritual. O momento em que o que antes era uma experiência de medo e desconforto se transforma em um encontro de paz e iluminação. Muitos dos seus seguidores que inicialmente o procuravam em pânico por causa de distúrbios noturnos, eventualmente relatavam esperar ansiosamente por estes momentos de comunhão espiritual especial. Alguns chegavam até mesmo a programar despertadores para as 3 da manhã para participar conscientemente deste tempo sagrado. Esta transformação radical da nossa relação com o tempo noturno não acontece da noite para o dia. É um processo gradual de reorientação espiritual. No entanto, o Padre Pio garantia que qualquer pessoa que perseverasse neste caminho eventualmente experimentaria esta mesma transformação, descobrindo na hora mais escura da noite uma fonte inesperada de luz espiritual. Nos últimos anos de sua vida, o Padre Pio falava frequentemente sobre um conceito espiritual profundo que ele chamava de pacto de proteção, um acordo consciente entre o mundo físico e o espiritual que estabelece uma barreira permanente contra influências negativas. Este pacto vai além das práticas diárias de proteção, criando um escudo duradouro que permanece ativo, mesmo nos momentos em que estamos mais vulneráveis, como durante o sono. Estabelecer este pacto envolve um ritual específico que, idealmente, deve ser realizado após um período de preparação espiritual, como um dia de jejum ou, no mínimo, algumas horas de oração mais intensa. O ritual começa com a aspersão de água benta em cada entrada da casa, portas, janelas, chaminés e qualquer outra abertura que conecte o interior com o exterior. Enquanto faz isso, a pessoa deve recitar conscientemente uma oração de consagração, dedicando o espaço e todos que nele habitam à proteção divina. A segunda parte do pacto envolve o que o Padre Pio chamava de ancoramento.
a criação de pontos físicos de proteção espiritual dentro da casa. Ele recomendava colocar pequenos símbolos sagrados, como medalhas bentas, crucifixos ou imagens de santos de devoção, em lugares estratégicos, especialmente nos quartos de dormir e próximos às entradas principais. Estes objetos, quando abençoados adequadamente e colocados com intenção consciente, funcionam como âncoras para energias protetoras, criando um campo contínuo de influência positiva. O Padre Pio explicava que estes pontos de ancoramento atuam como estações de recarga para o escudo espiritual, permitindo que ele se mantenha forte mesmo quando não estamos conscientemente focados em nossa proteção. Para aqueles particularmente afetados por perturbações às 3 da manhã, ele recomendava um ponto de ancoramento especial sobre ou próximo à cama. O aspecto final e talvez mais importante do pacto de proteção é o compromisso pessoal com uma vida de integridade espiritual. O Padre Pio era enfático ao afirmar que nenhum ritual, por mais poderoso que seja, pode substituir a força protetora de uma vida virtuosa. Ele observava que nossos pensamentos, palavras e ações criam um campo energético ao nosso redor que pode atrair ou repelir diferentes tipos de influências espirituais. Atos de bondade, perdão e generosidade fortalecem naturalmente nosso escudo espiritual, enquanto comportamentos negativos como o ódio, a inveja e o ressentimento criam brechas neste escudo. O verdadeiro pacto de proteção, portanto, não é apenas um conjunto de práticas externas, mas um compromisso interior com valores que naturalmente alinham nosso ser com as forças da luz. Quando este compromisso se une às práticas rituais descritas anteriormente, cria-se uma proteção tão poderosa que, nas palavras do próprio Padre Pio, nem mesmo o mais feroz dos ataques espirituais pode penetrar.